Boa noite. Vocês estão felizes? Tava com saudade de vocês, gente. Faz uma série agora. Normal, de pastor. Vocês estão felizes ainda? Gente, desculpa, eu saí correndo, eu deixei a Érica terminando a oração ali na Poema e vim pra cá, mas quando essa família espiritual é grande, você vai ali, vai aqui, sabe? Aquele dia que você vai para uma cidade, tem que visitar a avó, o primo, o tio, mais ou menos isso que nós estamos fazendo em São José hoje. Mas eu quero compartilhar algo com vocês. Assim que o Vande me chamou, o Espírito Santo, pau, gritou dentro de mim. Eu estava pregando outra mensagem lá. A gente nem tem dificuldade de mudar a mente, porque a órbita é do Espírito Santo, você só tem que ser vulnerável a Ele, amém? Então põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, libere sobre nós o espírito de revelação e profecia. Libere sobre nós, Senhor, o conhecimento das sagradas letras. Nós não estamos aqui, Senhor, fazendo algo de ordem humana, natural, mas de ordem espiritual, Pai, no nome de Jesus. Ajude, Senhor Jesus, esse povo a mergulhar mais fundo, a mergulhar mais intensamente, para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa poderosamente cada pessoa que está aqui, Senhor, e que eles saiam com uma aplicação nobre e nova das Escrituras Sagradas, Senhor. Não permita que a gente seja somente ouvinte, mas também praticantes da Sua palavra, em nome de Jesus. Nos ajude, porque no dia a dia nós precisamos tanto, Pai, tanto do Seu favor, da Tua graça. Libere sobre nós, em nome de Jesus, Pai, um novo nível de fome, um novo nível a ser rompido, em nome de Jesus, amém, aleluia. Irmãos, Tiago capítulo 1, verso 22, a Bíblia diz assim: não se limite, porém, a ouvir a palavra, ponham-a em prática, do contrário, só enganarão a si mesmo. Então existe uma pregação de graça, de que você não precisa fazer nada. Mas então Tiago, irmão do Senhor, vacilou quando escreveu isso na Bíblia, não é mesmo? Ele disse para você: não seja só um ouvinte. Cara, tem muita mensagem boa hoje. Aliás, se você vem no culto nessa época, você realmente está querendo alguma coisa a mais de Deus. Porque hoje o culto online, você pode ouvir os melhores pregadores do Brasil agora online ao vivo. Mas a minha resposta para quem faz isso é: então o dia que você tiver fome, assiste Masterchef. É a mesma coisa. Então igreja é congregar, igreja é vida na vida, igreja está debaixo de alguém, está sobre outros, do lado de alguns, e esse é um engajamento do reino de Deus. E é só na igreja, como igreja, que você pode ser triunfante como ela deve ser, amém? Então Deus espera, irmão, que você não seja só ouvinte, mas também praticante. Então Judas, capítulo único, verso 3. Amados irmãos, embora eu estivesse muito ansioso para escrever acerca da salvação que compartilhamos, eu senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Batalhassem pela fé, de uma vez por todas. Olha que interessante esse verso. O autor estava querendo falar de outras coisas. Eu estou tanto tempo sem vir aqui, na verdade hoje vocês estão marcando um novo ciclo para mim, que eu voltei da América, o Espírito Santo falou para mim: consolida Poema, consolida todos os pastores. Nesse tempo eu só sentei tendo mesa com os pastores das Poemas, e a gente começou uma nova igreja em Pindamonhangaba, e agora são 5 igrejas, e depois que eu fiz tudo isso, esse final de semana Deus me liberou para começar a sair. Então a primícia da minha saída está sendo vocês, o Vande, a Jaque. Vocês estão marcando um novo tempo para mim, e eu realmente espero fazer a mesma coisa com vocês, em nome de Jesus. E eu cheguei aqui com vontade de fazer muitas coisas, ficar falando várias coisas legais, o quanto eu estou com saudade. Eu amo os pastores de vocês, eu não tenho um relacionamento de aturá-los, eu tenho um relacionamento de amar, de querer estar junto, de não vejo a hora de estar junto. Então eu chapo muito na Bia, no Caio, todo mundo que Deus tem dado para vocês.
E quando eu estava vindo para cá, o Espírito Santo falou: eu quero mudar a vida deles para sempre novamente, amém? Eu tive aqui em dias que Deus mais virou essa igreja. Fiz parte da vida de 2 igrejas antigas que vocês foram para cá. Fiz parte de tudo da igreja antiga e fiz parte desse novo tempo. Aliás, esse novo nome da igreja, esse novo tempo dela, eu falei para eles no dia que a gente começou a andar junto: Diogo, Vande, cada um de vocês vai carregar algo e eu acho que vocês deveriam se emancipar. Se eu fosse vocês, faria isso agora. E eles foram entendendo o processo ao longo do tempo, até que chegou uma hora eles: é isso mesmo. Não mudou nada, mas espiritualmente tudo mudou. Existe uma missão em Taubaté, uma missão acontecendo aqui. E para mim hoje, vocês entram num nível mais alto dessa missão, um degrau ainda maior. E de verdade nós estamos chamando você que era alguém que entrava e saía, subia e descia, sentia e parava de sentir, queria e deixava de querer. Nós estamos chamando você para um nível de fé consolidada. Uma fé de agora vai, amém? Agora vai. Agora o que não aconteceu em todos os anos acontece nesse mês. É disso que eu estou falando, amém? Agora, apesar de carregar uma palavra profética violenta, o título não é tão incrível. O título se chama Rompendo os Desejos Diabólicos. E de verdade, para que Deus possa liberar algumas coisas para você, você precisa entender o que Deus está desejando. Você precisa entender o que Deus está falando. Às vezes não entendemos por que certas coisas de Deus não fluem, porque na verdade não entendemos aonde estamos amarrados naquilo que é pagão, naquilo que não vem de Deus. Às vezes na igreja nós queremos ungir o profano, e ungir o profano é tentar santificar algo que não é santificável, é tentar dar propósito para uma coisa que é só desejo. Então de verdade nós precisamos entender uma ordem espiritual para que então a gente possa viver uma fé muito sólida. Eu fiquei com o nosso time consolidando uma história por 11 anos. Ela não acontece da noite para o dia. A gente tem chegado em muitos lugares, a gente tem chegado em muitas pessoas, mas não é da noite para o dia que isso acontece. Demora muito tempo para que Deus faça algo de repente. Demora bastante. Eu quero ir com você para o texto de Êxodo 7:16. Alguém está feliz ainda? Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer-lhe: deixa o meu povo ir, para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Essa é uma frase de Moisés diante de Faraó. Moisés foi fazer algo que está acontecendo nesse exato momento na política brasileira. Moisés foi fazer algo que está acontecendo na cultura. Eu não sei se vocês sabem, mas semana passada o Morada gravou um DVD e foi no Teatro Oficina. E ninguém tem ideia nenhuma do que representa espiritualmente o Teatro Oficina. Ninguém tem ideia. Se você soubesse a realidade, depois você pesquisa no Google as coisas que acontecem lá. É a partir dali que o berço da cultura que destrói os verdadeiros valores cristãos são estabelecidos. É a partir dali que isso cai na música, que isso cai na TV, que isso cai nos teatros. É a partir daquele lugar. E nós fomos lá porque o Espírito Santo nos levou. E nós levantamos um novo altar na cultura, na arte, um novo altar na política. Nós levantamos um novo altar. Deus vai mudar muita coisa. Não foi nós que fizemos isso. A igreja de Cristo orou, intercedeu. Nós nem sabíamos aonde a gente estava indo. Mas dali que sai todo tipo de fundamento e filosofia do Lula livre, do ele não e do caramba de coisa desse tipo. É dali que sai muita coisa. Quando Moisés chega para Faraó, ele disse: deixa o povo ir para prestar culto a Deus. Em primeiro lugar, você nasceu para louvor da glória de Deus.
O Pai Nosso que Jesus ensina é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade. Em primeiro lugar, ele entroniza completamente Deus. Em segundo lugar, eu quero viver o que o Senhor quer que eu viva. Eu quero o Senhor ser quem o Senhor quer que eu seja. Eu quero viver o estilo de pastor, o estilo de igreja, o estilo de marido, o estilo de esposa que está disponível a partir do céu. Então as pessoas ficam com perguntas do tipo: mas Deus ama gay? Não, eu quero que você entenda que heterossexual que não busca a salvação que está em Cristo e não quer viver os propósitos de Cristo não é salvo. Não é a heterossexualidade que salva alguém, é o sangue de Jesus que salva alguém. Então é o tipo de pergunta que eu nem respondo. Sabe, eu quero dizer para você que ser crente no culto não cobre uma multidão de pecados. Se vestir direitinho, dar a paz certa e trazer a oferta não transforma a vida de alguém. Isso é uma religião. Então, na verdade, em primeiro lugar, Moisés chega e fala: Faraó, libera o povo, porque Deus quer ver o povo cultuando ele. A primeira coisa que Deus quer ver na sua vida é você cultuando ele. E cultuar ele não tem a ver com igreja. Cultuar a ele é o que eu nasci para fazer. Então eu cultuo a Deus com minha paternidade, eu cultuo a Deus com minha filiação, eu cultuo a Deus sendo cidadão, eu cultuo a Deus no meu trabalho, eu cultuo a Deus com a minha cultura. Eu cultuo a Deus em qualquer lugar eu posso erguer um altar a Deus. Eu estava um dia na Disney, cara, e de repente comecei a olhar todo mundo lá naquele coisa frenética. Então eu achei um café, sentei e comecei a adorar Jesus, e comecei a buscar Jesus, e comecei a tomar um café. Quando a Érica voltou da sorveteria, eu já estava chapado, cheio de Deus. Ela falou: o que você está fazendo? Eu falei: estou cultuando. Então eu abri uma igreja na Disney, eu faço isso onde eu quiser. Eu posso adorar Jesus em qualquer lugar, porque eu não nasci para ser pastor, não nasci para ser apóstolo, não nasci para ser cabeleireiro. Eu nasci para o louvor da glória de Deus. Você precisa entender isso de uma vez por todas na sua vida. Quando você vê um judeu no Muro das Lamentações, ó, tá bem legal aqui essa nova parede, parece o Muro das Lamentações. Quando você vê um judeu aqui, o judeu fica assim, ó, orando. Sabe por que ele se movimenta tanto orando naquele muro? Porque ele acredita que todas as moléculas dele precisam louvar o Senhor. Por isso que ele se mexe. Agora, corintiano sabe fazer isso no jogo do Corinthians. A galera sabe fazer isso no jogo do Brasil. Você viu? O Brasil estava jogando, parecia o Taubaté com aquela roupa. Estava jogando nada. Estava tudo horrível. Mas duvido que alguém que assistiu o jogo, quando viu o gol daquele menino que acabou de entrar e fez aquele golaço, você até esqueceu que o jogo estava ruim, você torceu, porque não tem como negar, se é brasileiro, você gosta de futebol. Nós deveríamos chegar no culto e entender: o culto não é a banda que faz, nem o pastor que faz. Eu vim para cultuar, eu faço culto, e eu faço culto em todos os lugares. E o culto não é do meu jeito, o culto é do jeito de Deus. O culto é para Deus, e se ele responder ao culto, significa que ele amou o culto. E quem tem que amar o culto é Deus. Então olha só, deixa o povo ir adorar a Deus. Faraó olhou, tipo: o que esse cara quer? Esse cara é um crentinho de nada, vindo aqui, solta o povo. Esse povo aí, escravo, está construindo minha nação. Eu vou soltar nada. Então veio a primeira praga, a água começa a virar sangue. Gente, já sentiu o cheiro de sangue no lugar? É uma coisa horrível. A água começa a virar sangue, o negócio fica horrível. E de repente, gente, o coração de Faraó não abre. Então começa a praga das rãs. Cara, eu não sei se você tem medo de rã, mas um dia eu fui pregar em Imperatriz do Maranhão. E de repente eu comecei o resto da vida para dentro da mata da Amazônia. Eu falei: nossa, cara, por que tão longe esse culto, né? De repente eu falei: mano, eu vou ter que ficar em rede. Eu vou dormir com os índios. Eu falei: Deus, eu sou um cara do prédio. Me livra dessa, Deus. Isso é uma coisa que você não fala de púlpito, mas você pensa dentro de você, né? De repente eu falei: glória a Deus. Tinha uma suíte para os pregadores. Eu entrei rapidinho, fui tomar banho. Aí eu sou todo sistemático, né? Então eu olhei no banheiro, falei: nossa, se eu deixar a roupa aqui vai molhar. Então eu já sei, vou trocar de roupa, entro de cueca aqui, boto uma cueca em cima daquele negócio ali de dar descarga, e depois eu só ponho a cueca e visto o resto da minha roupa. Então a hora que eu vou entrar de cueca, pula uma rã do meu lado assim.
Mano, não sei se vocês têm medo de rã, mas eu já queria sair correndo. Na hora que eu fui abrir a porta do quarto e atravessar o retiro de cueca, eu lembrei que eu era o pregador, que eu não podia sair de cueca. Claro que eu sei que Isaías fez um ato profético, né? Andando alguns anos assim. Eu ia falar que eu estava fazendo o voto de Isaías para não ser preso. Mas a verdade é que eu tenho pânico de rã. E tinha umas 5 rãs naquele banheiro. E eu fui lá e chamei um cara que foi comigo nessa viagem. Falei, mano, tira as rãs dele. Não, eu tenho medo. Falei, não, mano, você é obreiro. Obreiro respeita o pastor, tira a rã. Falei, quando eu era obreiro eu resolvia, mano. Agora eu que mando. Eu demorei muitos anos para mandar. Agora vai lá tirar a rã. Daqui a pouco o cara tava quase quebrando aquela suíte lá. Daí veio um indinho lá e falou assim, por que tá fazendo isso com o bichinho? Catou as rãs, jogou pela janela. Você falei, que nojo, mano. Nem vou dar paz serva esse cara. Gente, só na praga da rã, se eu fosse faraó, já me rendia na hora. Mas o bicho ruim continuou duro, não solta o povo. Então veio a praga dos piolhos. Gente, piolho é um principado que investe na vida infantil. Mas se você pega piolho fora da época infantil, é pior ainda, cara. Eu tinha 15 anos de idade, eu comecei a namorar a Érica, era cabeludo, vocalista de banda. Um dia eu cheguei, a tia dela falou assim, desgraçado, senta aqui. Passou o pente fino na minha cabeça e caiu uns 3 piolhos. Ela, é você que trouxe essa peste aqui pra casa. Gente, imagina o complexo que gerou na gente. Eu tenho arrepio de piolho. Essa foi a 3ª praga. E gente, Faraó não abre o coração, a coisa fica pior e vem a praga das moscas. Já fez churrasco? Você sabe o que é a praga das moscas? Elas aparecem, cara. Você pode morar no 12º andar de um prédio. Você começou a fazer churrasco, as moscas aparecem. E esse dia era mosca para tudo quanto é lado. Imagina, sangue para todo lugar, rã para todo lugar, piolho para todo lugar. E ainda me aparece mosca. Então o faraó manda chamar Moisés. Deixa eu te falar uma coisa. Se você assistiu o da Atena, não são as mesmas pragas, mas o mundo está de mal a pior. E na verdade a própria natureza está dizendo, deixa o povo de Deus ir adorar a Deus. Somente quando eu e você entramos em órbita espiritual é que o mundo começa a melhorar. Alguns pais acham que ir no culto é cultuar a Deus, mas educar os filhos não é cultuar a Deus. Então nós pegamos e entorpecemos o nosso filho com um iPhone. Irmão, eu não estou nem aí com a sua opinião, de boa. Bill Gates e Steve Jobs nunca deram celular para os filhos antes de 14 anos de idade. A Radassa não vai ter. E eu não estou nem aí se as amiguinhas dela têm. Eu educo minha filha, não posso entorpecer a minha filha. Eu preciso educar, isso faz parte de cultuar a Deus. Preparar uma criança que vai tomar a terra faz parte de cultuar a Deus. Então a verdade é que as pragas estão dizendo para o mundo, libera o povo para adorar a Deus. O mundo está indo sim de mal a pior. Não adianta fazer vista grossa, tá? É praga atrás da outra. É piolho atrás de piolho, rã atrás de rã. Fora as pererecas que está tudo solto aí. O negócio está feio, gente. O negócio não está brincadeira. Se você brincar de ser cristão, as pessoas não estão brincando de ser do diabo. Então, simplesmente Faraó fala, pelo amor de Deus, volta aqui Moisés. Moisés volta, capítulo 8, verso 25 de Êxodo. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão oferecer sacrifício para o seu Deus, mas não saia do país. Apareceu escrito ali? Mas não saia do país. Repete isso comigo, não saia do país. Faraó representa o diabo. O mundo até te solta, o inimigo até te solta, mas ele pede para você, não sai do território. Se converte, mas não precisa ficar andando só com crente. Vai lá na igreja, mas nada a ver, pode vir aqui, mano. Continua andando com nós aí, tudo de boa. Não tem erro não, Deus não é amor. Estão querendo ressignificar o amor segundo o padrão do mundo. Deus não é amor, você tem que amar nós, mano. Vai fazer acepção de pessoas, não é? Deus está liberando alguns de vocês para cultuar. Mas o diabo está falando para alguns de vocês, não vá longe do meu território. Primeiro pedido de Faraó, pode ir.
Repete comigo, mas não saia do país. 1, 2, 3 e... Primeiro desejo do diabo: não saia do meu território. Você não acredita em território espiritual? Marcos 5, verso 1. Eles atravessaram o mar, foram para a região dos Gesarenos. A região de Gadara, a região dos Gadarenos, quando Jesus estava indo para lá, sabe o que aconteceu? O mar começou a expulsar Jesus. O mar virou, Jesus teve que repreender o mar para chegar até lá. Irmão, no território do diabo tem um furdúncio para você não chegar. Você já experimentou isso? Você já ligou para pessoas, orou por pessoas, mandou o WhatsApp e aconteceu de tudo, mas ele não veio no culto. Ele não foi na célula. Parece que o carro quebra, pastor. Gente, você acreditava em gnomo, agora parece que o carro quebra. Você acreditava em horóscopo, agora parece que está dando tudo errado. Presta atenção, velho. Qualquer neófito espiritual sabe que está tendo uma guerra. Você tem um carro zero, cara, não quebra. Quebrou no dia que fui buscar, bateram, o pastor sumiu a chave, o cachorrinho engoliu a chave. Eu não sei o que aconteceu. Nossa, parece o quê, meu? É a região dos Gadarenos. O príncipe da Pérsia, irmão, ele não vem no samba, no Rio de Janeiro, no carnaval. O príncipe da Pérsia é o diabo que cuida da Pérsia. Você sabe que existem demônios e eles respeitam ruas, eles respeitam lugares, eles respeitam bairro. Eles atuam naqueles lugares para fazer aquele tipo de coisa. Olha só, Marcos 5:10. Eles imploravam para Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Os demônios que estavam no Gadareno, aí Jesus entra em Gadara. Aí o diabo já vem manifestado. O que você está fazendo aqui antes da hora? Jesus falou, sai dele. Quando os demônios manifestaram, eles falaram, não mande a gente embora dessa região. Aí ele não podia entrar num cristão que estava lá. Onde que ele entrou? Na brecha. Até aquela época, judeu não comia porco. Judeu até hoje não come porco. Mas Jesus ainda não tinha falado, o que mata o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Quando Jesus fala isso, ele torna puro qualquer alimento. Mas até aquele dia, criar porco era brecha. Quando o diabo sai de um lugar, irmão, ele quer ir em outro lugar que ele tem legalidade. Entenda como funciona o mundo espiritual. Escuta só o que aconteceu comigo. Eu tava um dia num churrasco. E quando eu vou no churrasco, eu não bebo, não fumo, não cheiro, só como. Aí as pessoas pegam, Leandro, tá aí no churrasco, eu viro o churrasqueiro. Porque normalmente o churrasqueiro vai ficando bêbado, a carne vai ficando ruim. E aí eu, para garantir, né, a soberania do churrasco, eu vou para a churrasqueira. Tô lá na churrasqueira, daqui a pouco uma moça fica me apontando, e o namorado dela batendo um papo. Daqui a pouco o cara me chama, ela disse que você era maior loucão. Falei, as pessoas falam várias coisas, mentiras da gente. E ela falou que Deus transformou sua vida. Eu falei, sério. Ele falou, cara, senta aqui, vamos bater um papo. Resumo, evangelizei os dois naquela festa pagã. E de verdade não é uma festa que muda o meu caráter, porque eu sou o culto a Deus. Eu estou levantando um altar do Senhor onde quer que eu vá. Então se eu fui até aquele lugar, não perguntei, me chamou, vai ter que ouvir de Jesus, senão me mandasse embora. E aí eu falei de Jesus. Daí o cara, mano, me dá seu telefone, porque, cara, meu filho precisa te conhecer. Isso era sábado. Quarta-feira ele liga para mim. Ô Leandro, beleza? Aqui é o Otávio. E no fundo, ele não vai vir. Eu falei, nossa, você está no comício do Lula? Ele falou, cara, sabe a minha namorada? Ela tá pulando aqui, que nem o King Kong, gritando com uma voz do Lula. E eu acho, pelo que eu já vi por aí, que é demônio. Falei, onde você está? Ele, eu estou no túnel de Campos do Jordão. Eu falei, peraí que eu estou indo. Gente, a hora que eu cheguei, tinha 2 policiais rodoviários segurando a mulher. Ela era pequenininha, os policiais grandes. Ela, eu cheguei, ela virou assim, oi Lê, tudo bem? Nossa, o que você está fazendo aqui? Aí eu sou mais bobo ainda, falei, vim te ver, como é que você tá? Dá um abraço aqui. Daí todo mundo olhando assim, assustado, velho.
Porque tinha duas pessoas ali funcionando bem espiritualmente, a endemoniada e o enviado de Deus. O resto não estava entendendo. A verdade, cara, é que nas regiões em que o diabo está guerreando, pouca gente entende o que está acontecendo. Aí eu dei uma ordem para o diabo sair daquela mulher. Eu e meu pai fomos sentados nas duas portas do carro, ela no meio, para não endemoniar e pular do carro. O cara veio dirigindo. Aí eu cheguei para ele, ele falou assim: você não acredita, minha ex-mulher sonhou que um demônio estava no meu carro, puxava o meu volante, jogava o meu carro no precipício e eu morria. Falei: a sua o quê? Ex-mulher. Falei: presta atenção, brother, a brecha está posta. O diabo foi embora dela. E a Bíblia diz que volta 7 piores. Se você não quiser que o diabo grude você, quando você estiver peladão, é melhor você devolver essa moeda de quem é o dono dela e você voltar para a sua. Porque se Deus até avisou a sua ex-mulher que isso ia acontecer, Deus tem uma grande obra com você. Resumo: Deus restaurou naquele dia o casamento desse cara, ele largou essa moça e todos viveram felizes para sempre, aleluia. Mas eu fui bem claro: se você foi liberto e tem brechas, o mesmo demônio que saiu vai ter legalidade de pegar aquele lugar. Então não vem colar band-aid na presença de Deus. Ele faz a cura completa, Ele faz a obra toda. Não deixa rabo para trás, porque Jesus quer te dar uma vida plena e nova em nome de Jesus, amém? Isso não é uma questão de acusação, irmão, é uma questão de entender o mundo espiritual. É até por isso que tem tanta gente fofinha na igreja que não sabe porque vive uma vida xarope. É até por isso que tem tanta gente legal na igreja que não sabe por que a vida não vira para ele, por causa das brechas. Então de repente, Jesus liberta o gadareno, os porcos pulam lá na água. Aí vem o que? Versículo Mateus 8,34. Toda a cidade, assim que o gadareno é liberto, os porcos se matam, o gadareno está restaurado aos pés de Jesus ouvindo a palavra. Toda a região veio, toda a cidade veio e fez o quê? Olha isso, Mateus 8,34. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando viram, suplicaram que saísse do território deles. O mundo pede para a gente sair, porque a gente causa muita confusão aonde a gente chega. Um dia uma mulher falou assim para mim: eu não quero mais GC na minha casa. Falei: por quê? Porque veio uma moça aqui e falou que o demônio de todo mundo que é liberto fica na minha casa. Eu falei: nossa, aposto que foi a Satanéia que falou isso para você, né? Não foi a diabetes que falou para você? Dela, que diabetes? A mulher do diabo, não foi ela? Gente, que papo furado. Quem foi que disse que Deus perde uma? Quem foi que disse que o sangue de Jesus não faz uma determinada coisa? Todo poder é do Senhor. O diabo é até poderoso, mas o Senhor é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Mas a verdade é que o povo daquela região disse: sai. Então presta atenção, o demônio não morre. Ele saiu do cara, matou os porcos. Saiu dos porcos, foi aonde? Estabeleceu uma ideologia na cabeça das pessoas. Esse Jesus aqui não veio para amar. Como é que ele pega esse aí, arrebenta com os porcos e agora faz esse alvoroço? Jesus, por favor, sai daqui. Repete comigo: eu não posso permanecer na região do diabo. Então o primeiro sonho diabólico é: não vai longe daqui. Pode ir na igreja, mas não deixa de vir aqui no happy hour. Pode ir na igreja, mas não deixa os seus amigos aqui, tá? Pode ir na igreja, mas não deixa a rodinha das fofoqueirinhas lá que fica falando da vida dos outros. Pode ir na igreja, mas não deixa de ser, sabe, aqui do pedaço, aqui do nosso bairrão, onde tudo vai de mal a pior. Repete junto comigo: eu estou deixando por completo o território do inimigo. Êxodo capítulo 8, verso 27, segundo desejo do Satanás. Faremos 3 dias de viagem no deserto, disse Moisés, e oferemos sacrifício ao Senhor, nosso Deus, como Ele ordena. E disse Faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor, seu Deus, no deserto, mas não se afaste muito, e ore também por mim.
Nossa, cara, ore também por mim. É a sacada do politicamente correto, né? Olha, pode ir lá e ora por mim, viu? É que eu não parei ainda, mas eu vou estar um dia. O que ele disse? Tá bom, ele topou, vai sair? Vou, mas não vai tão longe. São cadeias elásticas, você até sai do território, mas você olha no Instagram como é que tá lá. Você até sai do território, mas bisbilhota no Facebook como é que tá lá. Vem para a igreja, queima todos os CDs lá do mundo, não sei o que. Daqui a pouco fique baixando tudo de novo para escutar. Jesus mandou você mudar certas coisas. Você mudou, mas fica querendo saber um pouco delas. Não vá tão longe. É o segundo desejo do diabo. Não vá tão longe. Não abandona tudo de vez. Deixa portinhas abertas. Dá só uma bloqueada no WhatsApp, mas não apaga de vez. Não joga seu chip fora. Não vá tão longe. Você não se envolve mais. Só apaga o histórico depois. Tá bom? Não tem problema, não precisa sair. Não, vai lá, pode ir. Para mostrar a bondade. Faraó pediu, ore por mim também. Escuta só, eu tive um relacionamento. Ele não era de Deus. E um dia o Espírito Santo falou comigo e eu me posicionei. Mas a menina que estava comigo não quis se posicionar. E quando eu estava lá posicionado, ficava chegando o SMS no meu telefone. Agora estão cuidando de você, mas ninguém quer cuidar. Chantagens emocionais. Ora por mim aí. Então ela parecia ser uma pessoa muito legal, mas que me puxava de volta para o território de Satanás. Gente, fala se não acontece com a gente. Fala se não é um arquétipo de uma batalha espiritual única. Muda os personagens da história e o lugar, mas todo mundo que está aqui dentro, me ouvindo agora, passa por coisas exatamente assim. Então, simplesmente Moisés não aceitou. Moisés saiu andando. A praga toda, até a quarta praga, cessou tudo, mas Moisés saiu andando. Então veio uma nova praga, morte de rebanhos, praga de feridas, a praga de granizo. Oitava praga, praga de gafanhoto. Gente, o dia eu estava correndo ao redor de um laguinho nos Estados Unidos. De repente eu parei, que eu nunca tinha visto gafanhoto na vida. Eu parei, tinha uma árvorezinha assim, desse tamanho, dessa largura. A Erika falou, Lê, olha os gafanhotos, eles estavam comendo. Foi meia hora o tempo da gente dar a volta num lago. Quando a gente passou, tinha um pauzinho de pé e não tinha mais gafanhoto. Falei, mano, eu não tinha ideia do estrago que os gafanhotos podem fazer. Imagina, gente, quanta praga tem acontecido com o mundo. E o mundo pergunta, onde está Deus? Espera aí, onde está Deus? Deus está para fora desse território, porque esse território não é o dele. Essas vontades não são a dele, esses propósitos não são os dele, e esses projetos não são dele. Por que alguém quer incluir ele na garantia de um sonho rebelde? De um plano equivocado, egocêntrico, que não tem a ver com fazer a vontade de Deus aqui na terra como é no céu. Então são pessoas que decidem. Gente, hoje as pessoas estão decidindo por ministério. Elas racham uma igreja, elas racham um lugar, elas são rebeldes num lugar e pensam que vão fazer alguma outra coisa e vão estar ligados debaixo da bênção de Deus. Até tentam usar a estratégia de Deus, mas na verdade com todos os princípios e fundamentos satânicos. Hoje tem muita coisa acontecendo ao gosto do cliente. As pessoas inventam uma história em suas cabeças e elas acham que Deus falou com elas. É por isso que há entre nós pessoas feridas, machucadas, pessoas que não consolidam coisas, pessoas que por fora estão sorrindo, mas por dentro sabem que são um fracasso. Quando chega a oitava praga, Faraó manda chamar de novo. Pelo amor de Deus, Moisés, volta aqui. Você já percebeu que a galera que quer o fordúncio, mas sabe que a gente é de Deus, quando o bicho pega eles chamam a gente? Mano, toda a minha galera que me tirou de o Leandro ficou crente, virou irmão, mas todo mundo foi parar na Poema. Todo mundo. Agora tem um monte de cara que era meu representante de sala, agora é minha ovelha na igreja.
É maior barato ver, a galera veio. Porque primeiro você se passa por ridículo, porque a galera sempre se adequa a uma nova moda. Mas quando os frutos de Deus for consolidado em você, você vira referência de quem saiu daquele lugar e é bem sucedido em Cristo Jesus. Êxodo 10, verso 7. Os conselheiros de Faraó lhes disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Gente, os feiticeiros de Faraó chegaram em Faraó e falaram: até que dia esses crentes vão ficar atormentando o nosso plano? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Gente, eu não sei se você já percebeu em que nível, mas nos últimos 30 anos o satanismo tem tomado a política, a cultura e a educação do nosso país. E tem universitário cristão achando que isso é só um movimento que quer trazer democracia para as pessoas. São inimigos da família, são inimigos dos homens, são inimigos das crianças, são inimigos dos planos de Deus. Dia após dia, nomeando de amor o caos que quer destruir a nossa nação. E os cristãos entorpecidos dentro da igreja, achando: não, eu vou buscar a revelação de Deus para o meu ministério, querendo ser famosinho dentro da igreja. Nós precisamos ser famosos nos lugares celestiais, em que os anjos sabem quem nós somos, os demônios batem em retirada. Então sim, nós temos um ministério efetivo, não só dentro da igreja, mas também como referência para os de fora. Moisés, vem aqui, a gente está desesperado. Eles vão te chamar para você dar respostas. Olha só. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó, que lhes disse: Faraó disse: vão prestar culto ao Senhor seu Deus, mas digam-me quem vai. Por quê? Por quê? Quem tanto vai com vocês? Por quê? Não deixou, tá deixado? Sim. Presta atenção, irmão. Moisés respondeu: temos que levar todos os jovens, os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, e as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa para o Senhor. Temos que levar o quê? A geração da melhor idade. Temos que levar quem? Os jovens e os adolescentes e os nossos filhos e todos os nossos rebanhos, porque nós vamos fazer uma festa para Deus. Congregar é festejar. Congregar é estar numa grande festa, celebrando e exaltando e glorificando o nome do Senhor. Isso é culto que nós fazemos aos domingos. Disse-lhes Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixar vocês irem com suas mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma eu vou deixar. Só os homens podem prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Presta atenção. Quem o diabo agora não queria que fosse? Sua família. Alguns de nós aqui já parou de orar pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelos filhos, porque são anos de oração e eles nunca se convertem. Você tem um grupo de família, ninguém participa do que você faz porque você é crente. Eu tenho muito familiar em Taubaté, muito. Eu tenho até que bastante deles na igreja, mas é menos que a metade, ou seja, não é a maioria. Eu nunca paro de clamar e orar. Não adianta eu falar que estou fazendo a obra no Brasil, estou ajudando em São José dos Campos. Satanás quer que a minha família fique para trás. Sabe uma das coisas que é a maior palhaçada da igreja evangélica em relação à católica? Não tem brincadeira com casamento no catolicismo como tem na igreja evangélica. No nosso meio você casa quantas vezes você quiser. É só ir para uma nova igreja e falar que aconteceu uma coisa não sei o que lá. Só que um dia Deus vai perguntar: onde estava a sua esposa? Onde estava a mulher da sua mocidade? Onde estão seus filhos?
Quando um dos membros da minha igreja fala, estou sendo processado por cesta básica, aí eu falo, e eu quero processar você por não ter mais governo. Porque dinheiro não é destino. Destino é olhar no olhinho do filho, da filha. É trazer proteção, é dar destino profético. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de responsabilidade. É o pedido de Satanás, pode ir você virar crente, mas deixe sua família aqui. Terceiro desejo de Satanás, vai, mas deixa sua família que eu cuido. Deixa seu avô com sua avó aqui. Eles já são, mais velhos, vão morrer aqui nessa religião. Deixa eles aqui. Ei, nossas igrejas precisam investir pesado no discipulado infantil. Não é uma salinha que atura criança para a gente assistir culto. É um mover profético para crianças. É um ensino da palavra de Deus para crianças. Nós precisamos de grandiosos ministérios infantis, de adolescentes. Nós fomos para 3 cultos na Poema de Taubaté. Foi incrível, foi sensacional. São quase 200 pessoas tendo que trabalhar no culto de domingo. Parece que tem conferência todo domingo, são 3 cultos, é muito cansativo. De repente eu estava olhando para o pátio da igreja, estava tudo funcionando. Escrevi à noite no grupo de ministérios. Como é que foi para você a experiência 3 cultos? Foi incrível, foi animal, foi luta, foi difícil, mas Deus está com a gente, pastor. De repente eu falei, gente, eu não estou feliz. Eu vi algumas crianças, elas têm entre 8 e 11 anos. Estavam andando pelo meio do estacionamento. Eu não quero saber disso. Vamos ter que arrumar para domingo que vem uma celebração para os pré-adolescentes. Era o único ministério que a gente ainda não tinha. Então agora, além dos 3 cultos no domingo, tem 2 cultos de manhã e à noite para os adolescentes, para os pré-adolescentes, porque eles não querem mais essa linha. Eles querem um culto deles. Então, de verdade, o diabo sempre vai falar para você deixa alguém da sua família para trás. Vai você. Não deixa não, irmão. Não respeita o seu familiar que está querendo ir para o inferno. Ele não merece respeito. Desrespeite ele, junte ele e fala, você vai sair do Egito comigo em nome de Jesus. Deus me libertou dessa escravidão e você vai. E se ele falar que não, então você ora. Se não dá mais para falar de Deus para ele, fala dele para Deus. Mas não pare de falar desse assunto até que Deus complete a grande obra no meio da sua família. Porque você e sua casa vão servir ao Senhor Jesus. Não abandone sua família para trás. Não abandone. Não aceite o que o diabo está querendo fazer. Vamos relembrar para a gente nunca mais esquecer essa mensagem. É uma voz profética de Deus para nós hoje. Em primeiro lugar, o inimigo diz para você: não saia do meu território. 1, 2, 3 e... Em segundo lugar, ele diz: não vá tão longe. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Em terceiro lugar, ele diz: não leve com você sua família. 1, 2, 3 e... E agora eu vou falar a última coisa. Nona praga veio. Eles foram expulsos, gente. Eles foram chamados a terceira vez para estar na frente do faraó. E o faraó, muito louco, expulsou eles. Agora eu quero abrir uma brecha aqui na minha própria mensagem e dar uma palavra para os líderes. Pare de se doer e se ferir com o que as pessoas fazem com vocês. Eu continuo governando caras que são meus filhos espirituais, mas não me reconhecem, não me respeita, não me honra. Mas o fato de eu continuar perto deles faz eles irem para onde Deus quer que eles vá. Nós precisamos de líderes mortos para si mesmo, que aceitam voltar novamente diante de Faraó mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Porque o plano não tem a ver com você, nem com o que você acha. O plano tem a ver com Deus estabelecendo o seu reino, sua cultura. Precisamos de líderes que não são parte da Mimimi Church. Vamos lá, fala aleluia. Sabe que a maior igreja do Brasil é a Mimimi Church, né? Se alguém abrir, vai ser a maior. Porque o que tem de gente chata na igreja, sangue de Jesus. Sei que aqui em São José, na igreja de vocês, não tem. Mas em Taubaté, gente, ali no Poema, aqui embaixo, aqui já tem alguns. Vou falar para eles, tá? Último desejo do diabo.
E esse provavelmente a maior parte das pessoas que estão me ouvindo ainda não terminaram de completar. E é até por isso que falta sucesso para alguns de nós. Falta sucesso para alguns de nós por causa dessa parte. Essa é uma parte que um árabe e um judeu, eles fazem com muita intrepidez. Mas às vezes isso falha no nosso meio. Êxodo capítulo 10, verso 24. Veio a nona praga, trevas. Gente, você já viu aquelas trevas que você começa até a ver luz, de tão escuro que está? Eu tenho esse problema, eu tenho uma enxaqueca, que quando está escuro demais eu começo a ver flecha de máquina. Eu começo a fazer assim, eu falo, não mano, será que tem um gafanhoto? Não, vagalume aqui. Sabe aquele dia que está tão escuro, que você começa a ver coisas? O Egito foi tomado por trevas. E de verdade, densas trevas já tomaram o mundo. As pessoas sabem fazer robótica, mas elas não sabem o que Deus quer para elas. As pessoas manjam de bolsa de valores e investimentos. Elas são incríveis, elas dominaram o campo da inteligência, dominaram a ciência, mas ninguém sabe sobre propósito. Ninguém sabe sobre destino profético. Densas trevas já tomou a terra faz tempo. Êxodo 10, 24. Então o faraó mandou chamar Moisés quando as trevas tomou. Não dá mais, a gente não aguenta mais. Vai, Moisés, vão e preste culto ao Senhor. Deixe somente as ovelhas e os bois. Pode ir a família. O que ele pediu para ficar? Ovelha e boi era prosperidade. Sem dinheiro não tem culto. Não existe culto sem sacrifício. Se não tem ovelha para cortar, não tem sacrifício. Você sabe que alguns artistas, eles fazem pactos a deuses da arte, para que aqueles deuses venham incorporar neles enquanto eles estiverem atuando. São pactos comuns na arte. Alguns homens venderam sua alma para o diabo para fazer sucesso. Mas parece que nós cristãos não entendemos que Jesus nos comprou por inteiro e que os bens que nós temos têm em primeiro lugar que empurrar a propagação do Evangelho. Em primeiro lugar, os nossos bens têm a ver com o reino de Deus e a justiça de Deus. E de verdade, parece que nós nos convertemos em sair do território, em ir para muito longe, até levamos a nossa família, mas chega na hora da gente terminar de consagrar tudo o que a gente possui, a gente trava na grana. E de verdade, é com dinheiro que você levanta um lugar como esse, é com dinheiro que você tem um som como esse, é com dinheiro que você tem uma transmissão online, é com dinheiro que você envia missionários, é com dinheiro que você faz a coisa. E de verdade, não é para você trazer o dinheiro para essas coisas acontecerem. Deixa eu abrir um parênteses aqui, lá atrás, na instituição do dízimo. Abraão vem andando e vê Melquisedeque. Ninguém disse para ele, não havia uma lei, mas a lei da fé que estava na tábua do seu coração faz ele decidir. Ele dá a 10ª de tudo que ele tinha. Então Melquisedeque pega e dá pão e vinho. Ali está a instituição, a primeira menção, sabe do que? De 2 elementos de extrema intimidade: dízimo e santa ceia. Pão, vinho e dízimo. Pão e vinho são elementos que falam do corpo de Cristo. Dinheiro fala do que compõe você. A coisa mais valiosa que você corre na terra todos os dias da sua vida é dinheiro. Por isso que quando o dinheiro te domina, ele vira um Deus. Quando a sexualidade nos domina, não vira um Deus. Quando o adultério nos domina, não vira um Deus. Quando a violência nos domina, não vira um Deus. Mas quando o dinheiro nos domina, ele vira um Deus. Vocês não podem servir a 2 senhores. Ou vocês servem a Mamon, ou servem ao Senhor. Então quando Abraão pega e dá 10%, o que ele está dando? Parte da vida dele. Você troca energia, tempo, suor, parte da sua vida com dinheiro. Você não ama seu chefe, você não adora ele, por isso que você vai ver ele amanhã. Você vai lá porque ele compra seu tempo.
E grandes empreendedores já entenderam que é melhor você vender uma coisa do que vender tempo. Que quem vende tempo ganha pouco, mas quem vende uma solução ganha mais. Mas isso aí é empreendedorismo, todo dia eu prego. O homem vem na mesa e dá parte da vida dele, os dízimos. Melquisedeque, sem início de dias nem fim, entrega parte da vida dele, pão e vinho. Há quem diga que Melquisedeque é um tipo de Cristo. Há quem diga que ele é o próprio Cristo. Mas a verdade é que a primeira menção de dízimo e de pão e vinho está aqui. E olha que louco. Abraão teve um filho, seu filho se chamou Isaac. Isaac teve um filho, seu filho se chamou Jacó. Jacó teve um filho, seu filho se chamou Levi. O autor de Hebreus do capítulo 7, sabe o que ele fala? Os levitas são aqueles que pegam o dízimo e vivem fazendo a obra de Deus. Mas na verdade eles já dizimaram quando estava na barriga do seu bisavô. Então até mesmo os homens que vivem com o dízimo, eles foram ligados a Melquisedeque através do avô, que foi o cara que instituiu. Então dízimo, irmão, não é do Antigo Testamento, ele é antes do Antigo. Dízimo é do Antigo Testamento, porque depois virou regra para os levitas serem sustentados e cuidar da igreja. E no Novo Testamento a Bíblia diz que tudo que é seu agora é do Senhor Jesus. No Novo não fala de 10%, o Novo fala de tudo que você possui. A sua casa, o seu carro, os seus bens, tudo tem a ver com o reino de Deus. Não é uma questão de 10%, eu não negocio com o diabo, eu não faço gambiarra, eu não faço acordo com Satanás. Os meus bens provém todos de Deus. E a Bíblia diz que depois que fizermos muita obra, e toda obra receberemos uma coroa como prêmio. E assim que entrarmos na presença de Deus no céu, nós vamos tirar a coroa, que é o nosso prêmio máximo, e atirar aos pés de Jesus. Ou seja, até no céu vai ter dízimo. Até depois da morte você ainda vai dizimar. E tem alguém que ainda não entendeu essa história. Então o faraó diz para você: pode ir para a igreja, mas se você ganhar um dinheirinho meio errado, deixa assim, mano. É dinheiro que está entrando. Eu conheci um cara, ele era Uber. Ele foi me buscar no Rio de Janeiro, no aeroporto. Ele falou: pastor, eu tinha máquinas de caça-níqueis, mas eu dava o dízimo na igreja e meu pastor falava: beleza, mano, vamos continuar orando para Deus te abençoar. Se você quer prosperar em todas as áreas, leva também o seu trabalho, o seu ganha-pão, a sua estratégia de venda, leva também a cultura que você tem no seu trabalho. Irmão, se você é pago para ser secretário e você abre o computador do seu trabalho e entra no Facebook, você está roubando o seu patrão. Se você está usando a gasolina do seu trabalho para fazer os corres seu e da igreja, você está roubando o seu patrão. Se você está gastando tempo daquele lugar discipulando pessoas através do WhatsApp, você está roubando o seu patrão. E assim nós não estamos consagrando os nossos bens ao Senhor. É uma questão de trazer a primícia, trazer a oferta, trazer o dízimo e também não roubar a vida do próximo, não lesar alguém. E se você fosse o patrão de alguém que você está pagando e ele não está trabalhando para você, olha só quantas coisas nós devemos consagrar ao Senhor. Gente, uma vez eu fui tentado a não ofertar. Eu tenho 19 anos de conversão e 21 anos de semeadura. Eu falo isso com ousadia e confiança na fé que eu tenho em Cristo. Eu tenho colheita pro resto da vida se eu nunca mais semear. E eu falo isso com autoridade. E toda vez que alguém falou que a igreja estava passando uma dificuldade financeira, eu subi, fiz um ofertório e disse: Deus, honra essa igreja por causa daquilo que eu vivo no Senhor e creio. E sempre as pessoas deram testemunho que Deus mudou a vida financeira quando eu preguei. É até por isso que eu não prego em qualquer lugar sobre finanças, a menos que eu acredite que aquele lugar é uma casa espiritual. Eu não sei se vocês sabem, mas o pastor de vocês dizima na minha vida, porque ele acredita que ele não pode dizimar e comer da própria semente dele. Por isso que ele não entrega o dízimo dele aqui. Você vê o Vande e a Jaque sempre entregando as ofertas dele aqui, mas todos os meses ele dizima na minha vida, e eu não pedi para eles fazerem isso.
Mas eles acreditam que eles não vão plantar a semente deles aqui e comer da mesma semente. Eles plantam naquele que tem dado pão e vinho para eles. Deus me escolheu para ser um tipo de Melquisedeque na vida deles, e escolheu eles para ser um tipo de Abraão na minha vida. Essa igreja tem toda a autoridade de ser abençoada. E de verdade eu faço isso no Mark, e o Mark faz isso no Danduque. E se nós nos ligamos um ao outro na mesma unção, porque nós entregamos os nossos dízimos, a verdade é que o pão e vinho que vem descendo de Melquisedeque até aqui tem sido derramado na nossa vida. Então a verdade é que quando você passa a ser dizimista, você acredita no princípio da intimidade. Eu estou consagrando todo o resto das minhas coisas ao Senhor. Eu estou plantando nessa unção, nesse espírito de revelação. Então de verdade, o inimigo tenta travar as finanças de muita gente. Então você saiu do território, até está levando a família, mas parece que o seu dinheiro ainda não veio junto. Então é a hora que nós tentamos entender: por que eu não ganho? Por que vem na minha mão e parece que não vem? Por que eu não tenho a inteligência de fazer coisas? Gente, presta atenção. O dia que eu fui tentado a não ofertar, eu sempre dizimei em todos os cultos que eu já fui na minha vida. Um dia o diabo falou assim na minha cabeça: cara, todo dia você dá dinheiro. Você já deu dízimo esse mês e dá oferta em todo culto. Eu tinha 22 anos de idade. Eu era obreiro na igreja. Eu peguei o meu salário, o resto todo dele, fui lá e peguei tudo e entreguei. Falei: diabo, 30 dias agora sem você me tentar, porque eu não tenho mais dinheiro para dar. Eu dei tudo que eu tinha. Eu me lembro um dia que eu acordei, eu falei assim: Deus, eu nunca vou esperar o Senhor falar para mim semear um carro na obra, porque quem ouve Deus falar semeia um carro na obra só está obedecendo. Eu vou decidir hoje que eu vou semear um carro na obra. Então eu levantei e falei: vou semear um carro lá na obra. E fui lá, e a Érica falou: Deus falou com você? Eu falei: se ele falasse era só obediência, mas eu quero colher. Então foi eu que decidi. Tudo o que eu preciso, Deus tem cuidado. Um dia um político chegou e falou assim: cara, eu posso arrumar uma bolsa para sua filha. Eu falei: não, mas pode dar para alguém que está precisando. Quem vai me dar minha bolsa é Melquisedeque, não é ninguém. Abraão não participou do despojo de Sodoma e Gomorra, e ele disse para aqueles homens: vocês querem participar do que vocês viram na mão, mas eu já sei quem vai enriquecer Abraão, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Deixa eu te dizer, tem dois jeitos de você prosperar na vida: ou vai ser pela força do seu braço, ou vai ser pela força da sua semente. São as duas maneiras de você prosperar na vida. Se você entender qual é o mais poderoso, é desse fruto que você vai comer. Em primeiro lugar, ele diz para você: fica aqui. Em segundo lugar, não vá muito longe. Em terceiro lugar, não leve a sua família. Em quarto lugar, não leve os seus bens. Gente, pensa comigo. O povo saiu com tudo do Egito. Inclusive, eles pegaram muitos bens preciosos dos egípcios para saírem. E não pense você, presta atenção, que se você fizer isso, essas 4 coisas que eu estou falando hoje, sua vida vai mudar para sempre. O povo fez tudo certo. Enquanto Moisés subiu para ouvir de Deus como era construir o tabernáculo, o povo pirou, pegou todo o dinheiro que levou e fez um bezerro. Bezerro é fazer a vontade do povo e não a de Deus. Esse ano o Espírito Santo falou para mim: não vai ter Fire Refine na Poema. Falei: por quê? Foi um mover que eu dei. Pode ser que um dia volte, mas eu não quero que algo que eu fiz nascer do jeito que eu fiz se torne só um evento para as pessoas. Você não vai fazer esse ano. Falei: tá bom, Deus, mas me dá um sinal, né? Porque eu vou só chegar e falar pro povo lá da igreja: não vai ter Fire Refine. O Douglas Gonçalves me ligou e falou assim: Lê, nós conseguimos o Expo Center Norte para fazer o Jesus Cop desse ano. São 10 mil pessoas sentadas. Eu queria pedir para você se está tudo bem. Eu falei: mas para mim por quê? Ele falou: porque é na data do Fire. Falei: Douglas, eu boto 1.600 sentados e 10 mil no online. São 11.600 pessoas alcançadas. Você bota 10 mil sentados,
e uns 150 ou 200 mil online. Não acho que Jesus quer ver uma igrejinha de Taubaté tocando a nação, sendo que Ele pode fazer várias igrejas do Vale do Paraíba estar junto com você em São Paulo, tocando a face da terra. Não é uma questão de quem sou eu, não é uma questão de quem é a Poema, é uma questão de quem somos nós. Douglas, presta atenção, Deus já tinha falado que não ia ter, eu só precisava de um bom pretexto, e você é um enorme pretexto. Deus abençoe, a data é sua, não vai ter Fire esse ano, e nós vamos estar todo mundo junto. Quando você entende o reino, já não é mais eu, e já não é mais você. Quando você entende o reino, não é uma questão de onde eu quero ficar, é onde Deus quer me levar. Quando eu entendo o reino de Deus, já não é uma questão o que eu sou, é quem nós somos, porque eu nunca sou eu sempre sou um corpo com minha família, com minha esposa, com a minha igreja, eu sou o corpo de Cristo. E por último, se nós não tivermos tudo o que precisa para levantar o tabernáculo, que é a casa onde vai acontecer a festa, não vai ter festa. Então, de verdade, em Atos dos Apóstolos, ninguém passava necessidade, pois todos tinham tudo em comum. Isso não é socialismo, nós não estamos falando para você dar tudo que agora a gente vai dividir igual por cabeça, não. Se você conhece alguém que está precisando de luta e está na luta, você vai lá e ajuda ele. Escuta essa minha última antes de eu orar com você. Eu vi um senhor da igreja, todo dia ele falava assim para mim: bom dia, pastor, tudo bem? Ô pastor, pai, tudo bem? Eu falava: mano, o que esse cara tem que ele fica tampando a boca? Daí minha esposa falou: não é o que ele tem, é o que ele não tem mais o dente da frente. Falei: caraca, velho, imagina você cuidar de filho, trabalhar a vida toda, chegar na melhor idade, você não tem dinheiro para colocar uma ponte. Falei, Érico, o cara mais sorridente da igreja não pode sorrir porque ele não tem dente. Que igreja é essa? Falei: manda pôr dente nele agora. Chamamos uma irmã ali que era dentista: irmã, vem aqui, pode pôr o dente? Ela: eu também participo. Custa uns 2 pau mais ou menos, eu vou fazer por 1.200. Aí eu falei: pode fazer. Aí um dia a Érica chega: Lê, transfere para dentista. Irmão, cheguei na minha conta, não tinha nada. Eu falei: nossa, estou precisando só de 1.200 aqui. Falei: caraca, e agora? Na mesma hora, uma pessoa entra no meu Instagram e fala assim: pastor, acho que você me deu o número errado. Você se lembra que o mês passado eu pedi, seu podcast tem chegado em Manaus? Deus tem mudado a minha vida, a vida do meu marido, nossas finanças têm mudado, nosso negócio, nossa agência de viagem. Eu tinha pedido sua conta para eu semear um dinheiro. Você me deu, mas talvez veio algum número errado, eu só vi hoje. Dá uma olhada, eu depositei R$200 no mês passado, mas voltou. Daí eu comecei a olhar, a minha empresa, estava faltando o número do CNPJ. Eu falei para ela assim: estava faltando esse número, eu mandei dela. Então eu estou depositando 200 no mês passado, e Deus falou agora comigo para eu depositar mais 1.000. Então no outro dia já tinha entrado na minha conta R$1.200. Eu falei: irmã, peraí, deixa eu falar com você. Você precisa ouvir esse testemunho. Eu mandei colocar um dente num senhor que ele não tinha mais dente, não podia sorrir. E eu não tinha um dinheiro na conta. E de verdade, Deus te usou. Você foi a viúva que apareceu com a última refeição que a gente precisava para esse irmão bradar. Então ela começou a se emocionar. Ela disse assim: olha, Lê, a gente perdeu a esperança na igreja, por isso a gente começou a ouvir o podcast. Mas de você falar que o dinheiro que a gente está enviando virou uma obra dessa, Deus curou o nosso interior, porque a gente tinha sido abusado por liderança de igreja. E ouvir esse testemunho nos faz acreditar novamente. Presta atenção, irmão. Nós já tivemos oferta aqui hoje? Então é por isso que a gente não teve. Porque nós temos 4 coisas para fazer hoje: sair do território, ir para muito longe, lá dentro do centro da vontade de Deus, não deixar ninguém da nossa família para trás. Eu queria que você separasse uma oferta nessa hora, que expressa uma consagração
de toda a sua vida horizontal ao Senhor, e que um espírito de administração muito poderoso da parte de Deus tome essa igreja, e que tudo isso que são homens que administram, o Senhor receba poderosamente. Deixa eu orar por vocês antes de vocês virem. Espírito Santo, no nome de Jesus, o inimigo quer escravizar nossas vidas, e ele quer manter às vezes alguns de nós, ele quer manter alguns de nós no território dele. Às vezes vivemos num lugar na região das gambiarras, vivemos num lugar nas regiões dos jeitinhos brasileiros. Às vezes vivemos lá, Senhor. Às vezes já saímos, mas damos uma retornada lá para dar uma olhada, uma sapeada e ver o que está rolando naquele lugar. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, suplicamos agora que cada pessoa que está aqui saia completamente, comece a revelar territórios que alguém aqui ainda tem andado que não pertence ao Senhor. Se alguém anda no território, Senhor Jesus, do erro, da falha, da violência, da fofoca, se alguém anda no território, Senhor Jesus, da agiotagem, se alguém anda nos territórios da maldade, no território da trapaça, no território da pornografia, da sensualidade, se alguém anda no território, Senhor Jesus, da iniquidade, da maldade, pelo poder do sangue de Jesus, começa a tirar essas pessoas com o braço forte desse lugar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, se alguém não anda mais nesse lugar, mas tem as lembranças fixas, não pode sentir um cheiro, não pode ouvir uma música, não pode ver um filme que já quer lembrar de tudo isso, se existem cadeias elásticas que não permitem as pessoas ir de vez para longe de tudo isso, em nome de Jesus, começa a os trazer de volta, Pai, pelo poder do sangue de Jesus. Traga-os de volta para o centro da sua vontade. Traga-os de volta para o centro da sua vontade. Leve alguns que nunca estiveram lá para o centro da sua vontade, em nome de Jesus, Pai. Começa a orar comigo, irmão. Não dependa só da minha oração. Começa a falar com Deus. Começa a falar as coisas que o Espírito Santo já te disse nessa mensagem. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem que ela entra por dentro da gente e começa a causar um contorcimento. E eu de verdade estou amando vocês. A Bíblia diz que Jesus, quando olhou no rosto do jovem rico e deu aquela confrontada, dá tudo que tem para os pobres, me segue. A Bíblia diz, ele olhou para o jovem e o amou. Eu estou amando vocês como meus próprios filhos, como Radassa, como Lilian, como Samuelzinho que ainda está no ventre. Eu estou amando vocês e dizendo para vocês o que eu gostaria de ter ouvido no início da minha carreira, no início da minha caminhada, no início da minha jornada, em nome de Jesus. Deus agora começa a orar para pessoas que não acreditam em família, não acreditam em restauração de família, não acreditam em restauração de casamento. Para mim não importa se já houve uma nova coisa, existe restauração de casamento, existe restauração de família. Não importa se tem um filho caído, prostituindo, na droga, perdido, doido, louco, sumido. Deus tem o poder de trazer, como fez com o filho pródigo. Deus é Senhor da família. Família é a instituição levantada por Deus segundo a vontade de Deus e o padrão de Deus. Você não está vindo para a igreja e largando ninguém para trás. Comece a ser o primeiro como José. Você veio para garantir a subsistência da sua família. Deus te trouxe sozinho, Deus te trouxe primeiro. Talvez tenha algum jovem aqui, eu profetizo, você vai se tornar pai espiritual do seu pai e da sua mãe. Ainda que eles não tiveram Cristo para te dar, você vai receber autoridade para dar Cristo para eles. Não importa se a ordem foi bagunçada, isso não é culpa sua. Em nome do Senhor Jesus, não vamos largar nenhum vovozinho, nenhuma vovozinha, nenhuma bebê, nenhuma criança, nenhum menininho. Não vamos largar nenhum jovem, não vamos largar ninguém para trás lá na região do inimigo. No nome de Jesus, nós sairemos do território do inimigo e vamos entrar 3 dias para dentro da presença de Deus, e ali vamos fazer uma festa para o Senhor. Vamos fazer uma festa para o Senhor. E se o inimigo já falou,
Se o inimigo já falou para você, não investe o que você tem no reino, não. Esse negócio de igreja, provavelmente muita igreja sim brincou com isso. Muitos foram os ladrões vestidos de pastores, assim como muitos foram os pedófilos vestidos de batina. E eu quero dizer que se alguém errou com você, não viva a partir de um erro, mas viva a partir da fé. Não é o que fizeram de errado que define quem eu sou, é o que eu faço de certo pela fé que define o que Cristo quer de mim, no nome de Jesus. Quando você faz, é para Deus que você está fazendo. Se já abusaram, se já fizeram coisa errada, não é você que resolve isso. A minha Bíblia diz que Deus exterminou Hofni, Finéias e Eli, porque eles metiam lá dentro o garfo e tiravam parte da oferta para eles. Em nome de Jesus, se Jesus é o caminho, se algum homem de Deus foi o pedágio, não se importe, porque é Deus que resolve com eles. E em nome de Jesus eu decreto igrejas santas que saibam administrar bem os recursos e o dinheiro. Faz a sua igreja avançar, Pai, no nome de Jesus. E se alguém aqui nunca consagrou sua primícia, nunca consagrou seu dízimo, nunca consagrou sua oferta, não é uma questão de abrir a carteira e escolher uma notinha, era uma questão de trazer de casa uma oferta que honra, expressa: Deus, eu sei que minha família foi errante, eu sei que vivemos no Egito, mas hoje estamos na terra que o Senhor prometeu aos nossos pais, e separamos uma cesta com os primeiros frutos, com parte do nosso sangue, com parte do nosso suor, com parte da nossa vida, e nós estamos trazendo nossos bois e ovelhas, e não é para demônios que vamos sacrificar, mas vamos entregar diante do sacerdote que está hoje. E esse sacerdote não é Leandro, esse sumo sacerdote não é Vande, esse sumo sacerdote rasgou o véu e entrou no céu antes da gente, para que a gente entre confiadamente diante do trono da graça de Deus. Então quem tira a sua família e você do território do inimigo com um braço forte é Jesus. Quem te dá força para não voltar naquele território é Jesus. E quem recebe os seus dízimos e te dá pão e vinho é Jesus. Você não tem que fazer o seu pão, você não tem que fabricar o seu vinho, você só tem que entrar confiadamente diante do trono da graça de Deus, a fim de alcançar graça e misericórdia. Então em nome de Jesus, irmão, sai do seu lugar, se Deus está falando com você, e traz para Jesus alguma coisa, e vem com fé, não vem só numa fila trazendo sua semente, vem com fé, vem crendo que Deus está fazendo uma coisa, vem crendo. Tudo é dele. Diga para Deus: eu estou trazendo uma oferta de remissão. Oferta a sua família aqui agora, oferta seus filhos, seu casamento. Diz para Deus que se Deus restaurar, você vai gastar você e sua casa tudo para Ele. Consagra agora tudo. Vai saindo pela fé de todo lugar onde você está confiando.
afinado e amarrado. Vai saindo dos lugares espirituais de dívida, de depressão, de opressão, de vício, de pornografia, de violência, de insubmissão, de rebeldia. Sai desse lugar, sai. E vai para longe. Começa a declarar sobre sua família agora, irmão. Declara sobre seu pai, sobre sua mãe, sobre seus filhos. Rabadarabadara, consagra sua família agora. E declara: eu e minha casa vamos servir a Ti, Jesus. Essa igreja vai ficar pequena porque eu vou trazer minha família toda para Te celebrar aqui, Senhor. É para uma grande festa que nós estamos saindo desse Egito. Ei! Remi Karabadarasai, Sheba Karabadarasai. Eu quero liberar uma palavra sobre sua vida financeira, sobre seus negócios, sobre seu empreendedorismo, seu investimento, sobre o trabalho que você tem, sobre o emprego que você tem. Espírito Santo, no nome de Jesus agora, libera uma unção de criatividade aqui, Senhor Jesus, a mesma que veio sobre José, que aprendeu a administrar o Egito. Ele aprendeu administrando uma família doida, ele aprendeu administrando uma casa doida, ele aprendeu administrando um calabouço maluco. Como administra a terra, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, começa a dar novas ideias e criatividade. Libera os pilares da administração, da publicidade, do engajamento, Senhor Jesus, do empreendedorismo. Senhor, em nome de Jesus, começa a prosperar. Prospera, Senhor Jesus, o pão de cada dia. Que não falte o pão na mesa de ninguém. Que não falte, Senhor Jesus, o dinheiro necessário para a universidade, para a escola, para a saúde, para a locomoção, para a alegria do lar, Senhor, em nome de Jesus. Deus, traz agora sabedoria, traz agora inteligência, traz agora oportunidade. Senhor, eu não creio que o Senhor vai liberar as coisas que estão na mão dos ímpios para nós se a gente for inferior a eles. Então começa a levantar pessoas brilhantes desse lugar, pessoas que têm fome de aprender, pessoas que vão gastar a sua vida estudando, buscando, entendendo, até que eles se tornem alguém com alto nível de relevância também para o mundo, porque essa excelência tem a ver com o reino de Deus e sua justiça, em nome de Jesus. Se alguém que está aqui, Senhor, ele faz uma coisa simples e com essa coisa simples ele só consegue se sustentar, eu te suplico que levante homens para ajudá-los, seja como sócio, seja como parceiro, mas homens que entendem sobre outros pilares de um negócio, Pai, para que esse negócio possa explodir. Deus, o Senhor sabe que na igreja tem gente preguiçosa que é inteligente, tem gente que é inteligente, mas não é um cara estratégico, tem gente que é estratégico, mas não é sábio, tem gente que é sábio, mas é pouco trabalhador, tem gente que é muito trabalhador e bem burrinho. Deus, eu te suplico que haja um equilíbrio em todas as áreas, e haja um equilíbrio, e que as pessoas possam aqui entender a diferença de um visionário, executivo e operário, e que Deus possa reunir esses três tipos de pessoas em alguns novos negócios a partir de hoje. E começa a dar grandes oportunidades. Não é a respeito de abrir mais um negócio, não é a respeito de ser um bom trabalhador ou não, é a respeito de entrar no novo tempo dessa modernidade líquida. São todas as estratégias juntas. A verdade é que se está faltando dinheiro para muitos, para alguns ele está todinho na mão desses alguns. Venha tornar homens e mulheres aqui, Senhor, tão sábios, tão estratégicos, tão experientes, tão engajados, Senhor Jesus, com o entendimento líquido desse momento, que eles possam ter grandes negócios que venham explodir, e que as suas ofertas e dízimos possam impulsionar muitos outros que estão aqui
que na verdade tem um chamado missionário, que tem um chamado de envio, porque nós sabemos que o Senhor vai usar alguns para dar recursos e outros para fazer a obra com esses recursos. Que haja um grande equilíbrio em todas as esferas dessa igreja, que haja uma grande disposição em todas as esferas dessa igreja. Em nome do Senhor Jesus, começa a abençoar, traz sabedoria e revelação para quem está escolhendo sua universidade, e se é para fazer a universidade, ou de repente esses novos cursos que prometem muito. Deus, levanta homens e mulheres em áreas de alto fluxo, Senhor Jesus, de necessidade nesse tempo. Levanta homens e mulheres entendendo da extrema necessidade desse tempo do mundo, Pai. O mundo carece de homens que são incríveis naquilo que fazem. Em nome do Senhor, que cada um que está aqui consagrado nesses 4 níveis agora passem a realmente viver por uma fé não fingida, passem a viver agora por uma fé sólida. E Deus, em nome de Jesus, persiga todas as pessoas que estão aqui essa noite, batendo na porta de seus corações com o Espírito Santo pedindo: viva a mensagem que você ouviu domingo, viva a mensagem que você ouviu domingo. Se alguém andar de volta para aquele território, lembre eles, esse era o território do mal. Se alguém for chamado de volta, diga para eles: vá mais distante. Se alguém for chamado para desprezar sua família, diga para eles: a sua família, eu tenho algo para ela, tenha esperança na sua família. E se alguém for tentado a deixar o altar do Senhor com todas as suas coisas, que o Senhor peça de volta: consagre a mim todas as coisas. Então a verdade, irmão, é que veio a 10ª praga. E sabe o que aconteceu? Os homens incríveis do Egito, os primogênitos, a nova geração, ela morreu todinha. Quando nós estamos desalinhados, a próxima geração de primogênitos, ela já está morta. Sabe, antes de entrar lá no teatro oficina e orar pela cultura para as próximas eras, eu tive um sonho. Nesse sonho tinha homens de 4 no chão. Não sabia se era homem ou mulher, eles eram andrógenos, eles não tinham sexo. O corpo deles era todo tatuado, eles eram pintados de azul, preto e amarelo. Os olhos deles eram blindados de preto, e eles estavam em jaulas e amarrados pelo pescoço. E eu passava com a Radassa, minha filha, pendurada no meu pescoço, pulando naquele lugar, me esquivando. E o Espírito Santo estava me falando: existe uma cultura que quer desconstruir completamente a Jerusalém que desce do céu, de dentro do coração das pessoas, e construir o Egito nelas. E o fato de eu passar por ali com a Radassa pendurada no pescoço falava de proteger os nossos primogênitos, proteger a próxima geração, proteger aqueles que dependem de nós. Preste atenção, tem alguém nesse exato momento que ainda é um endemoniado, meu irmão, e a única esperança que ele tem é você continuar entrando lá diante dele para ver se amolece aquele coração. Tem gente debaixo dessas 9 pestes, só falta a última, e a grande esperança que eles têm é Deus te enviar para a vida deles. Então provavelmente alguns de vocês serão como a serva de Naamã. Ela era universitária, a sua cidade foi sitiada, ela foi escravizada, ela virou uma empregada sem querer, ela virou escrava. Mas quando Naamã estava doente, ela deu o destino profético para eles. Em nome de Jesus, sua vitória tem sabor da sua morte, para que Cristo viva. Muitas vezes alguém está te perseguindo, mas na verdade é você que tem autoridade para dar destino para essa pessoa, em nome de Jesus. Se vocês receberam um novo nome, e essa igreja é realmente para todos, é porque Deus quer usar todas as pessoas que estão nesse lugar. Não dependa da liderança dessa casa, mas seja enviado como missionário para esse Egito, e saiba que com todas essas 4 passos de consagração, Deus é contigo, e você vai bradar por onde quer que você entre e onde quer que você saia. O sangue de Jesus está cobrindo você, sua família e tudo que você possui. Essa foi uma noite de extremo concerto diante de Deus, e eu quero que você gaste esses últimos minutos enquanto entoamos essa última canção. Eu quero que você receba essa autoridade, essa ousadia que está sobre a família, a nossa família espiritual. Nós caminhamos com o Dan, nós caminhamos com o Mark, vocês caminham com a gente, e Deus tem feito todos nós
nos movermos de uma maneira ousada. E se vocês estão congregando na igreja que Deus pela graça nos levantou para ajudar a conduzir, nós queremos que vocês recebam da mesma ousadia. Então durante essa última canção, levante o seu próprio altar de consagração ao Senhor em oração. Busque Ele. Leandro, eu não sei, fala para Ele, eu quero tudo que esse cara pregou. Fala com Ele: Deus, eu quero viver. Ore um Pai Nosso, mas levante um altar de adoração e comece uma festa antecipada agora. Comece uma festa pela fé antecipada. Vamos lá, igreja. Comece a liberar, libera o seu som, libera a fumaça do incenso. Ei, ei.